A Motorola voltou de vez à briga dos flagship e dessa vez ela chegou com um celular que vai te impressionar e muito. É o Motorola Signature. Esse cara aqui é um novo nome, uma nova proposta e um preço que pode virar o negócio do ano ou o erro do ano. E eu passei semanas com ele, levei ele numa viagem, testei as câmeras lado a lado com o Galaxy S26 Ultra, rodei aqueles jogos super pesados e coloquei a bateria à prova. E a pergunta é, será que a Motorola bate a Samsung esse ano? É o que a gente vai descobrir agora. E se você é novo por aqui, te inscreve, a gente realmente testa os produtos a fundo. A primeira coisa que você percebe quando pega o Motorola Signature na mão é a espessura desse smartphone. São 6,99 milímetros, o que é impressionante considerando tudo que a Motorola colocou dentro desse celular. Ele não é o mais fino do mundo, por exemplo, o próprio Edge 70 da Motorola é tecnicamente mais fino, mas a combinação do perfil slim e as curvas suaves nas laterais e também na frente cria um celular que parece muito mais fino do que ele realmente é. Só tendo em mãos você vai ver isso que eu tô falando. A estrutura é em alumínio e bem sólida, é fria ao toque e passa aquela sensação de um celular muito premium de verdade. Na frente a tela vai até os cantos e as bordas são finíssimas. É muito bonito de ver. O módulo de câmeras aqui na parte de trás, ele quase não se sobressai quando comparado com outros celulares que eu já testei. Um detalhe é que o posicionamento do bloco faz o celular balançar bem pouquinho quando colocado sobre a mesa. Parece que a Motorola deu uma trabalhada aí para ele não ficar bambeando toda vez que você deixar ele deitado. A traseira imita um tecido de linho nessa versão aqui e é bem agradável ao toque, mas para mim não convence totalmente. Vamos lá. Eu sempre vou preferir um vidro fosco, especialmente se você utilizar ele sem capa de proteção. Mas se fizer isso, me faz crer também que com o tempo essa traseira aqui esse formato de linho aqui vai marcar com o tempo. Outro ponto é que se utilizar sem capinha, ele é totalmente escorregadio. As laterais bem atenuadas aqui, essa traseira lisa, é o tipo de aparelho que vai facilmente escorregar do seu bolso. Aliás, eu acho que ultimamente todos os aparelhos estão vindo com essa ideia de suavidade e muito lisos, tá? Na minha opinião, eu certamente utilizaria uma capinha sem pensar duas vezes, o que cria até uma situação muito curiosa. A Motorola, por exemplo, vai cobrar caro por um produto que tem, teoricamente, um acabamento especial na traseira e o usuário vai cobrir isso com uma capa, né? E o Signature vem em duas cores com certificação da Pantone. O Martini Olive, que é esse verde oliva aqui, e o Carbon, que a Motorola descreve como um azul escuro, mas parece muito mais um preto. O verde é daqueles tons que realmente divide opinião. Na primeira olhada, ou você odeia ele com todas as suas forças, ou ama com todas as suas forças. Na durabilidade, a gente não pode reclamar de nada. Ele tem IP68 e IP69, o que significa que ele é resistente a poeira, quedas e também jatos de água de alta pressão. E ele também tem certificação militar, então ele vai sofrer algumas quedas e vai durar, se não deixar cair ele tão alto assim, né? A tela é protegida por Gorilla Glass Victus 2, é a mais forte proteção da Corning atualmente. Mas faltou vir aí já com uma capinha na caixa, né? Se bem que a Samsung não envia, então a Motorola também não vai enviar, né? A tela do Motorola Signature é um dos pontos fortes do aparelho, se não o mais forte. São 6,8 polegadas aí de painel LTPO AMOLED com resolução 1.5K. Só esses detalhes por si só, a gente já pode esperar um ótimo painel, né? Digno de um topo de linha. A Motorola ainda anuncia 6.200 nits de pico máximo de brilho em conteúdos que são HDR. É algo que eu não consegui visualizar tanto brilho assim, e olha que eu testei bastante, tá? Na rua o brilho se assemelha a outros smartphones como o Realme GT8 Pro, que também é anunciado com 7.000 nits. Mas mesmo testando os dois junto com o S26 Ultra em conteúdos HDR, eu não notei tanta diferença em claridade assim, não absurda a ponto de ser 2 ou 3 vezes mais brilhante do que a tela do Samsung. Enfim, é suficiente sim para enxergar tudo mesmo sob o sol a pico. A taxa de atualização da tela desse cara aqui chega a 165 Hz, mas isso só acontece em alguns jogos específicos. No uso cotidiano, o teto fica em 120 Hz. Lembra que eu falei que ele tem ainda a tecnologia LTPO? Essa é a tecnologia que faz o painel reduzir a taxa de atualização automaticamente quando a tela está ociosa, sem você ficar mexendo. Isso faz economizar bateria. Isso na prática, a fluidez ainda continua sendo percebida e o consumo não sofre tanto assim.
Para falar em consumo de conteúdo, a experiência aqui é muito boa. São pretos profundos, contraste excelente, aquelas cores vibrantes sem parecer artificial. Tem ainda opções de perfil de cor para quem prefere algo mais natural ou mais saturado. Vai do seu gosto, né? O leitor de impressão digital, ele fica aqui sob a tela, ele é ultrassônico e é um dos mais rápidos que eu já testei e responsivo também. E por se tratar de um sensor de impressão digital ultrassônico, pode saber que ele vai funcionar com o dedo molhado também. Muito legal. Uma parte que eu quero começar a abordar aqui mais nos reviews é o som. Nem todo celular é bom nesse quesito. Aliás, poucos são, né? Os alto-falantes estéreos, um de cima e um embaixo, foram desenvolvidos em parceria com a Bose e tem suporte a Dolby Atmos também. Em volume está muito acima da média, mas não espera substituir uma caixinha de som, até mesmo aquelas menorzinhas lá da JBL. Agora o que chama atenção mesmo é a qualidade. O som é muito encorpado, com boa resposta em graves e médios, bem diferente daquele som fino, metálico que a maioria dos celulares entrega, né? Eu testei em vídeos e também em som ambiente. Geralmente eu penso em colocar um celular numa sala não tão grande, assim que você consiga deixar aquele som ambiente tocando. Lado a lado ele com o S26 Ultra, eu posso afirmar que o som do Signature é muito mais encorpado, definido e sem aquele aspecto metálico que ainda está presente no S26 Ultra, quando o volume é muito próximo ao limite, lá no máximo, tá? Se você utilizar ele aí mais no volume médio, o som vai estar muito próximo do outro. Agora, parabéns Motorola, conseguiu fazer um dos melhores sons de celular que eu já testei até hoje. E o hardware é um tópico que divide muitas opiniões sobre o Motorola Signature, e eu até entendo o motivo aqui. O chip escolhido é o Snapdragon 8 Gen 5. No AnTuTu ele marcou pouco mais de 3.1 milhões de pontos. É um número muito alto, eu sei, mas não é o mais alto possível, porque o rival dele direto, o S26 Ultra, roda o Snapdragon 8 Elite Gen 5. Esse é o melhor processador da Qualcomm até hoje, e marcou 3.7 milhões de pontos no mesmo teste. São 600 mil pontos de diferença, e naturalmente quando você paga um valor tão alto no celular, a pergunta que fica é: por que a Motorola não colocou o melhor chip disponível no momento? Bem, a Motorola não respondeu isso só com palavras, ela respondeu com resultados. Nos testes de jogos, por exemplo, no Wuthering Waves, que é um dos jogos mais pesadíssimos que tem por aqui, o S26 Ultra ele travou em 42 frames com 91% de estabilidade, já o Signature foi até 59 frames com 98%. Um outro jogo de tiro nessa vez, o Bloodstrike, é um dos mais competitivos do mercado, ele fez 120 frames perfeitos, né, com o máximo de estabilidade possível contra 111 do Ultra. Dito isso, também a gente vê lá alguns jogos que o Samsung foi melhor, tanto que ele até fica numa posição acima no nosso ranking de performance bruta do roda liso. Então o Motorola ficou uma posição abaixo. Agora, significa que o Signature está muito bem composto, mesmo com o processador um pouquinho mais baixo. Para completar o hardware, a gente tem aí 12 GB de memória RAM e 512 de armazenamento interno. No resumo, o hardware é bem potente, digno sim de um topo de linha. Fica aquela pulga atrás da orelha por ter sido escolha de um processador que não é assim o mais potente, mais avançado da marca. Mas tratando-se de um smartphone desse nível, você nunca vai ver travamentos nenhum, em nenhuma situação. Pode estar editando vídeos pesados lá para você postar nas suas redes sociais, pode estar fazendo várias tarefas, multitarefas ali, vai sempre funcionar perfeitamente bem. O Signature traz 3 câmeras aqui na parte de trás e a Motorola fez uma escolha muito interessante. Todos os sensores aqui têm 50 megapixels, o principal, o ultra-wide e também a telefoto, com a mesma resolução nos 3. A câmera principal usa o sensor da Sony, o Litia, de 1.121 polegada, que é bem grande aqui para um celular, tá? Isso que você precisa saber. E tamanho importa muito quando o assunto é captação de luz. De dia as fotos saem ótimas, com bastante nível de detalhe e um desfoque natural que não parece forçado para um celular. Agora à noite é onde esse sensor aqui faz grande diferença de verdade. As fotos noturnas saem muito limpas, com cores vivas e pouquíssimo ruído na câmera principal. Nas selfies noturnas eu notei que é preciso escolher um ponto de luz melhor para as fotos ficarem boas. Nem sempre um clique só vai resolver, então fique atento. A telefoto tem zoom ótico de 3 vezes e em design periscópico. Funciona muito bem para retratos e detalhes de pessoas e até mesmo animais, se você gosta de tirar esse tipo de foto. O zoom natural é 3 vezes ou até 6, tá? Passando disso, a IA entra em ação e uma foto de 10x com IA atuando, a imagem fica até ok.
Mas com limites maiores, de até 100 vezes, por exemplo, a foto já fica estranha. Às vezes a IA não consegue distinguir muito bem o que é cada coisa. E essa foto da laranja, por exemplo, aí o fundo ficou parecendo um couro, mas na verdade era a grama do fundo, né? Agora, para textos, se você for fazer um zoom ali longo para fazer uma imagem de uma placa, por exemplo, ele vai conseguir fazer um bom ajuste e você vai ler algo que não consegue talvez fazer a olho nu. Eu levei o Signature em uma viagem junto para comparar com o S26 Ultra. Em uma visita à cascata aí, todas as fotos feitas com Signature me parecem mais expostas, com detalhes mais aparentes, enquanto a foto da Samsung tem um contraste maior e sombras mais visíveis. Um pouco mais escura a foto, se deu para entender. Eu fiz um vídeo aí da queda d'água e em vídeo me parece que a Samsung consegue entregar mais qualidade e detalhes. E não teve essa mudança de sombra bruta que a Motorola fez para tentar compensar a exposição do céu enquanto eu estava movendo o smartphone de baixo para cima. Vocês viram antes ali a câmera traseira, né, gravando 4K a 60 quadros e agora com a câmera frontal também gravando na mesma resolução e frame rate. Eu tô agora com o sol batendo no rosto aqui, que obviamente ajuda o celular, né? Mas antes, vocês estavam vendo eu gravando com a câmera traseira assim, que é a pior coisa, né? O HDR trabalhando a pico. E aí vocês me dizem agora aí nos comentários qual câmera talvez vocês achem melhor. Também digam qual estabilizou. Eu acredito que os dois smartphones sejam muito bons para produzir conteúdo gravando em 4K 60 quadros para, sei lá, se você quer usar eles para fazer conteúdo para as redes sociais. Mas me diz vocês aí, qual ficou melhor? Agora, uma coisa que eu notei e não gostei foi na selfie contra a luz. O Signature sofre para fazer uma boa imagem. Ele precisou processar e levou um tempinho para conseguir fazer a imagem, ainda assim com o rosto lavado. Você ainda pode escolher entre dois estilos, a cor natural, da maioria das fotos que você viu até agora, e o Signature Style, que é um processamento que tende, em teoria, a puxar as fotos mais próximas para a realidade. Mas, ao meu ver, entregaram cores mais saturadas e um contraste maior. Olha, eu sinceramente poderia ficar aqui um tempão falando sobre as câmeras, e confesso que eu gostei muito das imagens que o Signature faz, mas eu ainda não conseguiria trocar ele pelo S26 Ultra pelo contexto geral, não só um tema ou outro. O Samsung me parece ainda mais versátil em várias situações, especialmente se você produz vídeo. O Motorola Signature tem 5.200 mAh de capacidade na sua bateria, e tudo isso não é lá uma novidade em 2025, mas o que chama atenção aqui é onde esse número está instalado, tá? Porque de um celular de 6,99 mm de espessura e pesando 186 gramas, é algo fantástico. Para você ter uma ideia do que isso significa, o S25 Edge da Samsung, aquele celular finíssimo, né, tem um milímetro a menos de espessura. E eu sei que em um celular isso é bastante, tá? Mas a bateria é de apenas 3.900 mAh. Ok, aqui a gente tem uma bateria bem maior. Mas na prática, como que isso se comporta? A gente tem um teste aqui no canal e após 8 horas executando tarefas diversas como navegação pelo Chrome, Reels no Instagram, jogos e muito mais, algo que você faria no dia a dia de uso intenso, tá? O Signature terminou com 24% ainda sobrando de carga. Para um celular tão fino, isso, ao meu ver, é um resultado muitíssimo bom. Comparando com o topo de linha da Samsung, de novo, o S26 Ultra, que fez o mesmo teste, ele terminou com 23% sobrando. Então tá de um ótimo tamanho aqui para o Signature. Só que a carta na manga da Motorola é o carregamento. Meus amigos, a Motorola manda um carregador de 125 watts na caixa, mas o celular, o Signature, só suporta carregamento de 90 watts. É isso que diz lá no site da Motorola. É interessante ver que eles mandam um carregador acima da capacidade, não o contrário como a Samsung faz, que fala que tem 45, mas manda só um de 15, né? 90 é suficiente? Pra mim é. E o resultado para completar de 0 a 100 é apenas 51 minutos na tomada, e é muito prático isso no dia a dia. Por falar em tão prático, esse tipo de comportamento me fez eu utilizar ele no dia a dia sem precisar ficar carregando todas as noites, e sim quando eu estava aqui trabalhando ou quando eu deixava o celular muito necessitado sim para fazer a carga. Evita sim que ele fique carregando a noite inteira, ou pelo menos com um carregador espetado a noite inteira, até que ele aprenda lá, tá? Eu sinceramente gostei dessa ideia de um carregador tão rápido que eu não preciso mais ficar carregando ele durante a noite. E se você preferir carregar sem fios,
ele carrega até 50 watts, que é um dos mais potentes atualmente, tanto que eu nem tenho um carregador por indução nessa capacidade. O Signature sai de fábrica com Android 16 e é promessa de 7 anos de atualização de sistema. No papel, isso coloca a Motorola no mesmo nível da Samsung e do próprio Google Pixel, algo que a marca nunca tinha oferecido antes nos seus flagships. A promessa de 7 anos existe e é boa, mas a promessa e a entrega são coisas diferentes, né? E a marca já nos deu motivo para desconfiança no passado, algo que a gente vai precisar ficar monitorando aqui com o tempo. Eu quero realmente saber se o Signature vai ter 7 anos de atualização de sistema. Agora, com relação à interface, a Hello UI, nossa, é uma das minhas preferidas. Ela é praticamente o que a gente chama de mais próximo do Android base, tá? Os menus é onde você pode encontrar as configurações de forma mais intuitiva, são cores bonitas e uma fonte que realmente eu gosto, e tudo funciona muito rápido e de forma responsiva. Quem não gosta de interface pesada vai se sentir em casa. E se você já vem de outro Motorola, bem, aí vai estar realmente em casa, né? Além disso, as adições no sistema da Motorola aqui são bem boas e práticas. O aplicativo de moto, por exemplo, ele te mostra o que você precisa fazer de gestos personalizados para ajustar na tela. Você pode configurar também esse botão lateral aqui para fazer uma configuração que você quiser. Então, esse botão lateral aqui da Motorola, aqui tem um botão físico aqui, que eu pensava que poderia ser um botão personalizável, ele até é, mas ele só ativa o Moto AI. Então, se você clicar 2 vezes, vai aparecer aqui o que rolou, que basicamente vai ler suas notificações e dizer para você o que está rolando. E se você deixar apertado, vai poder ativar aqui a inteligência artificial que usa Perplexity. Então tem algumas coisas que você pode fazer, por exemplo, perguntar, falando alguma coisa, eu quero saber se vai chover hoje. Demora pouco, né? Não consegui obter a sua localização. Para saber se vai chover hoje, por favor, me diga onde você está. Olha aqui em cima, ó. Ele sabe sim minha localização. É esse tipo de inteligência artificial que a gente está vivendo dentro dos celulares em 2026. O Signature chegou ao Brasil em março com o preço de lançamento de R$ 8.999. É muito dinheiro para um smartphone, né? E quando você olha para o que o mercado oferece nessa faixa, bem, a concorrência é pesadíssima. Mas aí vem a parte interessante. Quem estava no grupo de ofertas da Oficina da NET, no WhatsApp e também no Telegram, viu que o Signature já chegou a R$ 4.900 na Amazon. Esse foi o menor preço do histórico do aparelho até o momento, ou seja, ele saiu por praticamente a metade do preço de lançamento. E isso muda completamente a equação, né? Por essa faixa de preço entre R$ 4.500 até R$ 6.000, ele se torna uma das, se não a melhor opção de compra hoje em dia. Então, meus amigos, será que o Motorola consegue bater o Samsung esse ano? Depende do que você entende aí por bater. Em alguns aspectos eu até diria que sim. O som, por exemplo, é melhor do que o S26 Ultra. A bateria aguenta tanto quanto, num corpo muito mais fino e leve e com um carregamento muito mais rápido. Em jogos, ele me surpreendeu bastante e o design divide opiniões, né? Por R$ 4.900, que foi o menor preço histórico que a gente viu até hoje, ele entrega uma proposta aí que poucos flagship conseguem. Você não vai encontrar um S26 Ultra de qualquer especificação por esse preço hoje em dia. Mas se você quer o melhor celular sem abrir mão de nada, bem, aí eu garanto que o S26 Ultra ainda leva vantagem. Mas isso é papo para outro vídeo. Aliás, eu até já comparei esses dois smartphones com o Oppo Find X9 Pro. Tem link aí na descrição, dá uma conferida aí se você quer ver um comparativo entre esses 3 smartphones. O Signature então não bate o S26 Ultra no geral, mas ele chega muito perto, tanto o suficiente para fazer você questionar se vale mais a pena pagar pelo Samsung ou não. Para mim a resposta aqui é clara, se você encontrar o Signature por R$ 4.500 a R$ 5.500 por aí, pode comprar sem medo. É um topo de linha completo, bonito para algumas pessoas, muito levinho e com câmera capaz, além de uma autonomia excelente. E se esse vídeo aqui te ajudou, meu amigo, já deixa o like, te inscreve aqui no canal, entra nos nossos grupos de oferta, tem link aí na descrição e também no primeiro comentário fixo para não perder quando surgem ofertas como essa aqui do Signature. Vou ficando por aqui, se ficou alguma dúvida deixa nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.